Um salve das galáxias, pessoal, professor Ridson Lucas na área. Vamos que vamos dar continuidade ao assunto intervenção de terceiros. Eu vou trabalhar com você agora o tema assistência. Esse assunto está entre os artigos 119 a 124 do Código de Processo Civil. Muitos candidatos, muitos estudantes têm dificuldade em intervenção de terceiros. Sabe por quê? Porque eles não conseguem diferenciar o que é amicus curiae, o que é assistência, o que é chamamento ao processo, o que é denunciação da lide, o que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E eu quero que você me acompanhe, porque ao final você não vai ter dúvida. Eu tenho certeza que esse é um tema que nunca mais vai lhe dar dor de cabeça. Mas eu já conversei contigo sobre o amicus curiae. O amicus curiae, ele é amigo de quem? Ele é amigo da corte, ele é amigo do juiz. Então lembre-se disso, o amicus curiae, ele é um amigo da corte. Eu vou falar sobre assistência. E o assistente, diferentemente do amicus curiae, ele é um colaborador também. Ele é um colaborador, mas não colaborador do juiz. Ele vai colaborar com quem? Com as partes. Olha a diferença. O amicus curiae, ele é amigo do juiz, amigo da corte. O assistente não. O assistente é um terceiro que ele vai prestar colaboração para quem? Para as partes. Ridson, então, quer dizer que se eu quiser ajudar qualquer pessoa no processo, eu vou chegar lá e vou entrar como assistente? Não, não. Primeiro lembre, se você for ajudar o juiz, amicus curiae. Se você for colaborar com as partes, assistência. Para você servir como assistente, há a necessidade do preenchimento de alguns pressupostos. Quais são esses pressupostos? Primeiro, você precisa ter relação com alguma das partes. Você tem que ter uma relação com o autor ou com o réu. E, além disso, você precisa ter interesse jurídico. E isso cai demais. Em provas eles escrevem interesse econômico, interesse social, interesse político, o interesse que o assistente tem que ter é interesse jurídico. E o que é interesse jurídico, Ridson? Interesse jurídico é a possibilidade que a sentença seja influente na tua relação, na tua vida. E você quer assistir o camarada porque você tem que ter interesse de que essa sentença seja favorável ao autor ou ao réu. Como assim, Ridson? Eu quero que o autor ganhe? Eu quero que o réu ganhe? Por que, Ridson? Porque essa sentença ela pode influir na minha vida. Ela pode influir em algum bem jurídico que eu tenho. Ridson, não entendi nada. Então vem cá comigo. Preste atenção nesse caso. Meus desenhos são horríveis, tá? Se alguém quiser me ensinar a desenhar, @mnemônicos, tá? Estou aberto a esse aprendizado. Esse camarada aqui, ele é o locador. O que é o locador? É aquele que vai alugar alguma coisa. Ele é o locador. O que ele faz? Esse locador, ele é proprietário dessa casa. E ele resolve alugar a casa para esse camarada aqui, que é o locatário. Então, eu tenho um locador e eu tenho o locatário. O locatário, ele olha para o contrato e não vê nenhuma proibição. Ele, o que ele pensa? Quer saber de uma coisa? Eu aluguei essa casa barato. Eu aluguei essa casa por R$500. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sublocar para outra pessoa, para eu ganhar um dinheirinho. Isso acontece? Acontece. O que acontece? Eu quero que você tome cuidado, porque contrato de locação, sublocação é tema de direito civil, tá? Isso é para a gente entender. O locador entra com uma ação contra o locatário, só que o locatário não está morando na casa, porque o locatário subloca o imóvel para um terceiro. O que acontece? Esse locatário, ele para de pagar os aluguéis. Ele está em atraso com quem? Com o locador, e o locador fica brabo. O que o locador faz? O locador entra com uma ação reivindicando para que ele saia do imóvel. Então, o locador é autor e o réu é o quê? Locatário. O problema é que o réu não está morando na casa. Quem está morando na casa é o sublocatário. E o sublocatário fica doido. Agora eu te pergunto, o sublocatário quer que quem ganhe esse processo? Será que ele está torcendo para o autor, que é o dono da casa, ou para o réu? Ah, Ridson, ele está torcendo para o réu. Porque se o autor ganhar, esse sublocatário vai ter que vazar da casa. Isso mesmo. Então, o que vai acontecer? Esse sublocatário, ele não é autor nem réu, então ele é um terceiro. E ele tem interesse jurídico.
Por que ele tem interesse jurídico? Porque o que acontecer nesse processo vai influir na vida dele. E ele tem interesse de que a sentença seja favorável ao quê? A uma das partes. Ele tem interesse que a sentença seja favorável ao quem? Ao réu. Então, nesse caso, como ele tem uma relação com o réu, e ele tem interesse jurídico, conforme eu acabei de te mostrar, ele pode ingressar nesse processo como assistente do réu. Ele pode ingressar nesse processo prestando colaboração ao réu. Beleza até aí, pessoal? Tranquilo? Agora, olha só a diferença. No amicus curiae é assim? Não. No amicus curiae é diferente, tá? Então, esse terceiro, ele vai prestar colaboração a uma das partes. Ritson, entendi. Mas me responde o seguinte, esse trem dessa assistência, ele cabe em que grau do processo? Ele cabe em que tipo de procedimento? Caríssimos, tomem cuidado com isso para a prova. A assistência, ela cabe em qualquer procedimento. O código não faz distinção. E quem está dizendo isso é a lei seca. Ela fala que cabe em qualquer procedimento e em todos os graus. Todavia, apesar do código não falar de forma expressa, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido um limite máximo para que esse assistente entre no processo. Porque, olha, se eu vou colaborar com alguém, se eu vou ajudar alguém, é como se eu tivesse um monte de pessoas, várias pessoas limpando uma sala. Eu tenho que ajudar, eu tenho que auxiliar elas, eu tenho que colaborar antes delas terminarem de limpar, porque na hora que elas já terminaram, já era. Do mesmo jeito é no processo. Se eu quero colaborar com o réu, eu vou colaborar antes do processo acabar. Porque depois que o processo transita em julgado, quando a sentença transitar em julgado, tu não pode mais. Então lembra, essa assistência, ela cabe em qual procedimento? Qualquer. Em qual grau? Todos. Mas tem um limite máximo. Qual é o limite máximo? O trânsito em julgado da sentença. Fechou até aí? Ritson, quer dizer então que eu posso entrar como assistente na fase recursal? Pode. Ritson, quer dizer que é isso mesmo, você pode em qualquer procedimento. Você pode até o trânsito em julgado. Mas e aí, Ritson, se for assim, eu vou fazer uma gambiarra. Eu vou esperar o autor entrar com a ação, com a petição inicial. Eu vou esperar passar a audiência de conciliação e mediação, o réu contestar, a audiência de instrução e julgamento. E lá, muito tempo depois, eu vou entrar como assistente. Porque aí eu entrando como assistente, eu vou pedir para o juiz refazer tudo. Não, não é assim não, filho. Se você quiser entrar como assistente, você entra até o trânsito em julgado, mas você vai receber o processo no estado em que ele se encontra. Então, se a audiência já foi realizada, não vai voltar atrás, não. Se a sentença já foi proferida, já era, papai. Você recebe o processo no estado em que ele se encontra. Então, que fique bem claro. Primeiro, o assistente. O assistente, ele colabora com o juiz ou com a parte? Com a parte, ele é um colaborador da parte. Só que para você ser assistente, eu preciso de dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que esse assistente, esse terceiro, tem que ter uma relação com as partes. E além disso, ele tem que ter um interesse. Qual que é esse interesse? Fala para mim. Ele tem que ter interesse jurídico. O que é interesse jurídico? É interesse de que a sentença seja favorável ao autor ou ao réu. Responde para mim. Em que tipo de procedimento cabe a assistência? A assistência cabe em qualquer procedimento. E essa assistência, ela cabe em qual grau? Em qualquer grau. Só que tem um limite. Qual é o limite? O trânsito em julgado. Quando o assistente entra no processo, eu tenho que renovar todos os atos praticados? Não, porque ele recebe o processo no estado em que ele se encontra. Fechou até aí? Tranquilaço. Ritson, entendi a assistência da filé, Ritson, mas tem um diacho que sempre me incomoda. Eu nunca entendi a diferença de assistência simples para assistência litisconsocial. Já estudei isso na faculdade, já vi videoaula, já fiz macumba, já fiz tudo, Ritson, nunca entendi. Então, agora a tua vida vai mudar. Porque essa assistência, ela tem dois tipos. Você tem a assistência simples, também chamada de adesiva, cuidado. Se vier na prova a palavra adesiva, é a mesma coisa. Você tem assistência simples ou adesiva, e tu tem assistência litisconsocial. Aí tu pega o CPC para ler, o CPC fala bem assim, o assistente será considerado litisconsorte da parte principal, toda vez que a sentença houver de influir na relação entre ele e o adversário do assistido. E tu lê e tu não entende caceta nenhuma, né? Agora vejam só, olha só como é que é simples. Primeiro,
Não tem esse exemplo que eu te citei aqui, ó? Esse exemplo aqui é de assistência simples. Ritson, como assim assistência simples? Vem cá. Na assistência simples, o terceiro, ele tem interesse indireto. A sentença vai influir de forma indireta. Como? Eu não estou entendendo. Vem cá comigo. Esse locador e esse locatário, autor e réu, estão litigando num processo. E eles estão litigando por conta de um objeto principal, que é a locação, o contrato de locação. E quem foi que fez o contrato de locação? Autor e réu. O que vai acontecer? Esse terceiro, ele assinou o contrato de locação com o autor, ele não assinou. Então, a relação dele é só com quem? Com o réu. Então, essa sentença que vai ser proferida aqui, beleza, ele tem interesse? Tem, mas o interesse dele não é direto. Por que não é direto? Porque o contrato não foi firmado com o locador. Então, o interesse dele é o quê? É indireto. E essa que é a principal diferença da assistência simples para a assistência litisconsocial. Porque na assistência litisconsocial, o assistente ele tem interesse direto, interesse próprio. Pela doutrina, ele é considerado um litigante diverso. E agora, quando que ela ocorre? Ela ocorre quando a sentença influir na relação entre o terceiro e o adversário do assistido. Isso tem de bosta nenhuma. Vem cá. Diz o seguinte, no exemplo que eu citei, esse terceiro, ele assinou contrato com esse autor? Não, Ritson, ele assinou contrato só com o réu. Então, o que acontece? Esse terceiro é o assistente. E ele vai assistir quem? Ele vai assistir o réu. Então, o réu é o assistido. E quem é o adversário do assistido? O autor. Agora eu te pergunto, esse daqui, ó, ele tem relação com o adversário do assistido? Porque tu está assistindo ele. Ele tem relação? Não. Então, essa assistência ela aqui é o quê? É simples. Agora vem cá nesse outro caso. Preste atenção. Eu tenho esse camarada que ele mora nesse condomínio. Isso aqui é um condomínio. E esse outro também mora nesse condomínio. Aí o que acontece? Esse autor, ele entra com uma ação contra o condomínio, fazendo uma reivindicação, uma ação reivindicatória. Como assim, Ritson? Ação reivindicatória. Sei lá, aquele pau de entrar e sair lá do condomínio, reivindicar qualquer coisa. Ele entra com uma ação reivindicatória contra o condomínio. Então, ele é o autor e o condomínio é o quê? Réu. Só que esse morador, esse condômino, que também é condômino do condomínio, também tem interesse. Aí, o que esse condômino faz? Como ele não é autor nem réu, ele é um terceiro. O que ele faz? Ele entra no processo como assistente desse autor. Ritson, não era mais fácil os dois ingressarem no processo como litisconsórcio? Sim, é possível. Mas só que, olha só, se eles começassem o processo desde o início, seria um litisconsórcio. Mas não. O autor iniciou o processo já estava em andamento. Como já estava em andamento, esse quer entrar. O que ele faz? Ele entra como assistente. Só que aqui não é assistência simples. Aqui eu estou diante de assistência litisconsocial. Por que assistência litisconsocial? Pelo seguinte, esse terceiro, ele tem alguma relação com o condomínio? Esse terceiro, ele tem alguma relação com o adversário do assistido? Tem ou não tem? Tem. E aqui ele tem? Não. Então, quando não tem, assistência é o quê? Simples. Quando tem, assistência é o quê? Litisconsocial. Porque, olha só, se você vai ser assistente, esse aqui vai ser o quê? O teu assistido. E quem é o adversário do assistido? O adversário do assistido, no caso, é quem? É o condomínio. Esse aqui não é condômino? É. Ele não tem relação com o condomínio? Tem. Então, a sentença vai influir na relação entre esse terceiro e o adversário do assistido. Quem é o adversário do assistido? É o condomínio. Então, diz o seguinte, não olha para o quadro, não vale colar não, pô, não vem com fuleiragem para mim não, olha para mim, vem cá. Assistência simples e assistência litisconsocial. Você que é assistente, você é um terceiro. Pergunto, você pode ser assistente do autor? Pode. Você pode ser assistente do réu? Pode. Digamos que você é assistente do autor. Essa pessoa que você é assistente dela, eu dou nome para ela de assistido ou assistida. Então, essa pessoa que você está auxiliando, ela é o assistido ou assistida. E quem que é o adversário dele? A outra parte. Agora eu te pergunto. Você que está me vendo aí, você é assistente. Você é terceiro. E você
tem relação com o adversário do assistido. Imagina que você está me assistindo. Realmente, você está me assistindo. Então, você que é o assistente, eu sou o quê? Eu sou o assistido. O que acontece? Você tem relação com o meu adversário. Se você tem relação com o meu adversário, essa assistência é litisconsocial ou simples? Litisconsocial. E se você não tivesse relação com o meu adversário, se a relação fosse só eu e você, a assistência seria litisconsocial? Não, a assistência seria simples ou adesiva. Tranquilo até aí? Então lembra, a assistência simples, o interesse do assistente ele é indireto, a sentença vai afetar, vai influir de forma o quê? Indireta. Já na assistência litisconsocial, esse camarada aqui, esse terceiro, ele é considerado como litigante diverso, tanto que no início do processo ele poderia entrar como litisconsorte. Só que como ele não entrou, ele vai entrar como assistente. Assistente o quê? Litisconsocial. Por que litisconsocial e não simples? Porque a sentença proferida aqui nesse processo, ela vai influir na relação entre esse terceiro e o condomínio, porque o condomínio é o adversário do assistido. Tranquilaço aí, pessoal? Entenderam que é assistência simples, assistência litisconsocial, diferenciaram a assistência de amicus curiae? Fechou até aí? Então, pessoal, sangue nos olhos, até a posse, pra cima, caveira.